na semana passada aqui, o Jorge, nosso comentarista de segurança, bom dia. Foi na sexta-feira que eu coloquei o caso daquele garoto jovem que tinha sido pai, o Cauã. O entregador. Foi sexta-feira, não foi? Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos mais uma vez. Foi sexta-feira. É inacreditável, né, Jorge? Quer dizer, nós estamos falando de um caso sexta-feira, vem o final de semana, agora nós temos esse caso na tela. Por favor, na tela aí. Tá vendo aí ou não? Um cara bêbado é um outro caso, Geraldo Luiz. Sim, acabou atropelando um ciclista aqui em São Paulo. Esse cara, ele participava daqueles grupos de ciclistas, saía daqui, ia pro interior. É um pessoal que ama esporte, os caras pedalam 100 quilômetros assim, brincando, cara. Eu admiro esses caras, porque esses caras têm no esporte uma união, uma amizade. E muito bem, e esse ciclista morreu, outro ficou ferido, depois que é a mesma história de sempre. É a mesma história. Pai de 5 filhos. Só arruma pra mim aqui, Wilson Ribas, rapidamente aqui o delay desse monitor pra mim aqui. Muito bem, esse pai de família estava pedalando pelo quilômetro 15 da rodovia dos Bandeirantes e quando foi atropelado. Tá? É a Cacá que está no link agora comigo? Bem, a nossa Maria Carolina Paz, mais uma morte, mais uma covardia desse trânsito. Me conta tudo, final de semana agora, notícia urgente, 7 horas, divide comigo com a Cacá. 7 horas agora, 3 minutos. Bom dia. Muito bom dia, Geraldo, para você, a todos que nos acompanham no Balanço Geral Manhã. Ao lado meu aqui, falando com a gente, com a nossa equipe, nos recebendo para contar essa história, o Rafael, que é cunhado da vítima, o Marcelo Henrique Maciel, de 44 anos, estava pedalando com outras 3 pessoas quando 2 ciclistas foram atingidos por esse carro desgovernado na rodovia Bandeirantes, atingiu ali o acostamento e esses 2 ciclistas. O Marcelo morreu no local, foi constatada a embriaguez, Renan Nascimento, de 28 anos, estava ao volante, foi preso em flagrante. E aí, Geraldo, vem a notícia para a família, ele foi concedida a liberdade provisória. No texto do juiz está escrito que ele não é reincidente, que a gravidade do crime prevista em lei, em razão da imputação neste momento atribuída a ele, não comporta a conversão do flagrante em preventiva. De acordo com o juiz, os delitos são homicídio culposo, embriaguez ao volante, lesão corporal culposa. Ele vai ter que comparecer trimestralmente, mas essa notícia para a família é de indignação total, né, Rafael? É de muita indignação, é de muito pesar, traz uma descrença enorme no Poder Judiciário, porque ele assassinou o meu cunhado às 6h30 da manhã. Foi constatada a embriaguez, fez o teste de alcoolemia no local, foi preso em flagrante. Enquanto nós à noite chorávamos pelo meu cunhado e consolávamos a esposa e os 5 filhos, ele estava indo para casa, dormir junto aos seus familiares. Então isso para nós realmente traz uma sensação de impunidade, uma descrença no judiciário muito grande. Geraldo, existe a informação que chegou para a família de que o Renan Nascimento, de 28 anos, saiu de uma balada e estava a caminho de Jundiaí, no interior paulista, pegou o volante, teria sim consumido bebida alcoólica, foi isso que o teste do bafômetro constatou no local, perdeu o controle e atingiu os ciclistas. Olha, senhor Rafael, aqui é o Geraldo Luiz. É uma sequência. Senhor Rafael, na sexta-feira eu coloquei um outro familiar aqui, que como o senhor, na dor, sepultou um filho, um jovem de 17 anos, que foi atropelado por um bêbado com um motorista com um carro importado, que essa gente que tem carro importado acha que tem autorização e transforma ruas estreitas e apertadas em autopistas. Nós vivemos numa lei e é isso a única coisa que a gente pode fazer aqui, enxugar gelo e colocar vocês dando voz a quem precisa. Na sexta-feira, um pai e uma mãe entrando ao vivo aqui chorando a morte do filho, de um cara embriagado, de uma pessoa embriagada que matou um jovem de 17 anos. Hoje, o senhor está falando para uma pessoa que não está mais aqui, porque quando uma pessoa inocente morre, não é só ele. Todos vocês estão mortos juntos.
principalmente por uma burocracia de uma lei, senhor Rafael, que o senhor sabe muito bem, porque o senhor é um homem inteligente. Não existe. O que existe é a cobrança de nós, imprensa. Infelizmente, foi o que o senhor falou. Enquanto vocês sepultavam, estavam indo para o cemitério, ele estava indo para a casa dele. O que o senhor pode fazer agora é cobrar as autoridades políticas de Brasília, que é a única coisa, para que um dia apareça uma alma, alguém que lá mude esse Código Penal de Trânsito, Rafael. É isso nós pretendemos fazer, viu, Geraldo? A gente vai tomar as medidas cabíveis para que o falecimento ou o assassinato do meu cunhado não vire estatística. A gente vai, no âmbito criminal, no âmbito civil, em outras esferas, tentar que a justiça seja feita, né? Um pai de família, 5 filhos, a esposa, estava num momento de carreira extremamente de sucesso, tinha acabado de receber uma promoção, era um pai zeloso, colocava a esposa num pedestal, tratava os filhos como poucas vezes eu vi. E infelizmente vem uma pessoa que se divertiu a noite inteira, bebeu e tirou a vida desse nosso ente querido, né? Então é justiça que a gente espera, né? Justiça dos homens, porque a justiça de Deus uma hora vem. Senhor Rafael, me fale do Marcelo mais. Ele trabalhava onde? E ele gostava, o ciclismo para ele era uma coisa profissional que fazia bem. É como se fosse uma terapia, né? Porque é um grupo, é um encontro de amigos que se tem durante o final de semana. É uma rota, é como os motociclistas profissionais fazem. Ó, saem daqui com seus casais, muitos com suas esposas. Ó, vamos até Minas Gerais, vamos até Poços de Caldas. Então, fora serem esportistas, eles não fazem disso uma profissão. É um hobby, é uma alegria do final de semana. E, pelo jeito, ele tinha isso na vida dele, né? Sim, o Marcelo era um pai de família, um marido exemplar, né? Um profissional como poucos eu conheci, se dedicava muito, tanto à família quanto ao trabalho. Ele era vice-presidente de tecnologia de um renomado banco aqui nacional. E tinha no ciclismo a sua atividade de lazer, né? Praticava já há uns 10 anos o ciclismo, andava, percorria longas distâncias e quase todos os domingos saía às 5 horas da manhã com um grupo de amigos para percorrer longas distâncias, né? E justamente saía esse horário para poder estar em casa quando a família estivesse acordando, né? Ele tinha uma preocupação muito grande de estar ao lado da esposa, de estar ao lado dos filhos. Era um homem religioso e que infelizmente teve a vida levada por um inconsequente que não pensou que dirigir bêbado é igual portar uma arma, né? Fazendo uma comparação aqui, Geraldo, se me permite, o torcedor do Palmeiras que atirou no outro torcedor foi preso e continua preso. O meu cunhado, a pessoa que o assassinou, o matou e está solto. Qual a diferença, né? Ambos mataram, ambos assumiram o risco de pegar uma arma e matar, porque o carro, quando você está alcoolizado, é uma arma, né? Então, são essas decisões conflitantes que trazem uma descrença enorme para a família no Poder Judiciário. E a gente espera que seja feita justiça. A descrença do senhor de todos nós. Sabe, senhor Rafael, saiba que aqui também tem um jornalista, nós jornalistas aqui. O senhor imagine para a gente que damos a cara, a tapa aqui, porque tem que ter um jornalismo de coragem, não só o jornalismo de ler uma notícia. Porque eu não consigo ler uma notícia com a morte do teu cunhado, para defender a vida dele e para realmente falar isso aí. Na sexta-feira, um garoto de 17 anos foi morto por um cara que estava dirigindo um Volvo embriagado. Seu cunhado morto por um bêbado. E uma lei que não funciona. E o cara está aí, né? Passou o final de semana com a família e vocês, órfãos de todos, né? É o pai, é a viúva que fica, são os filhos, uma vida toda. E sabe o que vai acontecer com esse cara? Sabe qual que vai ser a punição com ele? Porque o cara deve ter bom advogado. Lá no final, o senhor é um homem inteligente. Isso aí vai ser pago com cesta básica. O cara não vai ser preso, porque esse país não é sério para quem dirige. Aos bêbados
e assassinos que temos aqui em São Paulo em potencial, esses caras sabem que podem beber e que nada vai acontecer. Até quando, senhor Rafael? Eu sinto em dizer. Mas, enquanto isso, tem uma voz que é a voz da Record e desse programa que eu quero que o que a família precisar, porque nesse país só muda quando não cai no esquecimento. Diógenes, alguma colocação para o senhor Rafael? Eu tenho muitas, Geraldo. Eu faço minhas palavras dele, muita lucidez nas informações do senhor Rafael. Aliás, Geraldo, eu estava passando pela Bandeirantes quando eu vi essa movimentação, já estava lá o corpo dessa vítima, lamentável. E ele falou uma coisa que eu tenho falado aqui sempre. O carro na direção de um bêbado, de um assassino, é uma arma. E por isso tem que se transformar em crime hediondo. Nós estamos cansados de falar aqui, é revoltante a gente ver as pessoas perdendo a vida. E detalhe, Geraldo, no caso dos ciclistas, o ciclista sai cedinho, o hábito deles é sair 4 horas da manhã. Quando chega 8 horas, já fizeram vários quilômetros, voltam para casa para tomar café com a família. É revoltante. Vocês aí, seus omissos em Brasília, do Congresso, por que não fazem uma mudança da lei nesse sentido? Até quando a gente vai ficar aqui falando sobre isso, Geraldo? É uma revolta, um desabafo também, me desculpa. É a forma que nós temos que desabafar, porque nós estamos falando para milhões agora aqui de brasileiros. Na sexta, um menino que tem uma vida inteira pela frente. Deixou um bebê. Deixou um bebê de, acho que, 20 dias. Hoje, o Marcelo Maciel, que deixou 5 filhos, gerente de um banco, um cara do bem, um cara religioso, um cara para frente. Olha a família aí. Ó. Esse é o cara. Me dá a foto da família. Essa não, a outra. Aí, ó. Quer ver só? Tem aquela foto, a primeira foto é linda. Olha o sorriso desse cara. A primeira foto, por favor. Olha o sorriso desse cara. É o sorriso de alguém que tinha uma família, de um trabalhador. Aí vem um bêbado irresponsável, mata e vai pagar com cesta básica e não é preso. Por quê? Porque essa é a foto. Coloca, essa é a primeira foto aí. Congela. Tá aí, ó. Estão todos mortos. Todos os filhos sem pai, ela sem marido. Como continuar? Agora, se tivesse uma lei que amparasse, que servisse de exemplo, olha, o cara cometeu isso e foi preso. Outros não iriam cometer. Mas nós vivemos num país ainda precário que engatinha nas suas leis. É uma vergonha e dói, porque qualquer um de nós, seu filho, seu marido, nós podemos ser mortos porque existem muitos caras, muitos assassinos como esse. Rafael, conte com a gente, com o meu abraço e com este programa para o Grito da Família. Geraldo, só mais uma colocação que eu acho importante. Eu entendo que falta um pouco de treinamento para os juízes, né? Porque o juiz que deu a decisão ontem é um juiz novo de carreira, até onde eu tenho conhecimento, e que eu duvido que ele tenha passado em algum momento da vida dele o que nós estamos passando, né? Então eu sinto que a lei, ela existe e ela deve e pode ser aplicada, mas muitas vezes os juízes não sabem como aplicá-la, né? O que aconteceu ontem foi uma prisão em flagrante de um bêbado que assassinou o meu cunhado, né? Então, a partir do momento em que ele pegou o carro bêbado, ele assumiu o risco de matar. Ele assumiu o risco de poder praticar algo contra alguém, né? Então isso jamais é um homicídio culposo, isso é um homicídio doloso, quando se assume o risco. Então, o delegado, na hora que qualificou como homicídio culposo, ele errou, ele aplicou errado a lei, na minha concepção. O juiz, a hora que deu o alvará de soltura, aplicou errado a lei. E eu espero que seja feita justiça. Muito obrigado. Com a palavra, o juiz Dr. Renato Augusto Pereira Maia. Doutor Renato, o Rafael, se o senhor puder explicar a essa família, que agora em dor e em luto, tem esse questionamento, que o senhor possa fazer. Eu sei que tem uma lei que não ajuda vocês, juristas, mas o entendimento da gravidade de cada caso é um caso, o juiz sim pode colocar o cidadão na cadeia e esse não foi colocado.